muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. A hora que você estiver assistindo o Dialogando Podcast, seja muito bem-vindo. Eu sou o Douglas Nascimento. Eu sou o Maciel Delfino. Fala aí, cidadão, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui com uma pessoa muito especial. Eu conheço ela, ela conhece eu mais do que eu conheço ela. Que beleza. E o povo de casa quer conhecer ela, não quer, Marcel? Ah, ela é psicóloga. Ó, ficou bom, hein? Ela vai avaliar nós aqui, cara. É? Vai dar atestado de doido pra nós, não? Tem umas perguntas boas pra fazer pra ela, viu? Qual é o nome dela? Tomara que dá uns cortes bons, polêmicos. Eu, hein? Nosso sonho é que esse podcast comece a dar processo. Positivo, né? Escândalo de cancelamento, essas coisas todas, assim. Vai dar não. Doutora Jacira, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Gente, é um prazer muito grande estar aqui e eu espero atender pelo menos um pouco das expectativas. Agora sim, se o meu CRP liberar contar os podres, não vai ficar ninguém aqui. Libera, Marcel. Vai que as libera, né? Olha que ela é psicóloga e também especializada em neuropsicologia. Sabe o que é isso, Marcel? Não faço ideia. Nem eu. O que é isso, doutora? Neuropsicologia? Neuropsicologia é uma área da psicologia que ela monta o diagnóstico. Né? Por exemplo, uma criança que ela está com dificuldade de aprendizagem, ela está com alguma dificuldade em casa, na escola, então os pais precisam procurar um neuropsicólogo para ele formar um diagnóstico para ela. Então faz um psicodiagnóstico, aplica alguns testes, ouve a criança e ali dá um diagnóstico para ele procurar um tratamento especializado para ele. Então essa é a área da neuropsicologia. Tem muita diferença da psicologia em si? Elas se juntam ou elas se complementam, né? Na verdade elas se complementam, porque assim, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento do homem, né? O comportamento humano. E a neuropsicologia, ela vai dar ferramentas para você conhecer melhor esse comportamento do homem. Né? Então, ela acaba se complementando. Na verdade, assim, a neuropsicologia é como se fosse o raio-x para a psicologia. Ele vai levantar todos os dados, todas as hipóteses, vai aplicar teste, vai esmiuçar o indivíduo para descobrir o que ele tem para dar uma direção para a vida dele. Então, é basicamente isso. Psicólogo é só para doido? Só para quem tá ficando doido? Eu sempre gosto de dizer, olha, se tá doido, não pode mais ir no psicólogo. Já foi. Você já foi no psicólogo? Quando eu tava meio lesado. Até por isso que ele perguntou. Eu tava meio zoado, tava me sentindo meio doido. Não, brincadeira à parte, mas realmente. É porque eu fiz essa questão, é o seguinte, é porque geralmente tem uns preconceitos. As pessoas têm muita resistência em ir ao psicólogo. Deu um problema no coração ali, vamos procurar um cardiologista. Não, deu um problema na perna, vamos buscar uma especialidade médica. Na ciência, parece que a psicologia, as pessoas é muito estigmatizada ainda, as pessoas têm muito preconceito muito nessa área. É verdade? Você já encontra muita resistência no consultório? Olha, na verdade vai ter duas psicologias, dois momentos da psicologia. Tem a psicologia antes da pandemia e tem a psicologia depois da pandemia. Por quê? Antes da pandemia, ela era mais... As pessoas tinham um medo maior. Né? Tanto que quando, às vezes, marcava com alguém, aí estava lá na recepção, você já viu a cara do indivíduo assim... E quando eu vou chamar, eu digo, fica tranquilo, não dói. Né? Normalmente não dói. Então as pessoas iam com muito medo, achando que ir no psicólogo ele estava à beira da loucura. E tem que entender o seguinte, se o indivíduo ele surta, ele tem um surto psicótico, ele está numa crise muito aguda, o psicólogo infelizmente não vai resolver. Ele vai ter que ir primeiro a um psiquiatra, porque é quem medica, para depois ele ir ao psicólogo para fazer esse acompanhamento e posteriormente tirar a medicação. Aí ok, mas assim, tem a psicologia antes da pandemia, que era essa, muito mais, as pessoas tinham muito mais medo, e depois da pandemia, ela se abriu muito, as pessoas, acho que nunca precisou tanto da psicologia, porque as pessoas começaram a entender que a função do psicólogo não é cuidar de louco.
A função do psicólogo é te dar caminhos para você não chegar à loucura. Lidar com as emoções. Lidar com as emoções. Então, assim, hoje o que a gente percebe muito? Que as pessoas não procuram mais, porque infelizmente é um serviço que acaba sendo caro. Eu trabalho com preço popular, né? Mas olha o que acontece. Você trabalha com preço popular, mas que precisa entender que é um preço popular meio estranho, porque olha bem, ó, um atendimento hoje ele custa em média no preço popular R$100 a sessão. Você tem uma sessão semanal, se você estiver conseguindo lidar. Se você não estiver conseguindo lidar, a demanda está muito grande, você precisa pelo menos de 2 sessões semanais, né? Então, assim, você não tem retorno. Você vai em uma, na outra paga, na outra paga, na outra paga. Então, se for 4 sessões mensais, são R$400. Então, é popular, mas é caro, né? É caro. Para o cidadão ali que é salariado, ganha pouco, É muito ganha salário difícil. mínimo, é basicamente quase que inviável realmente ter um acompanhado, se bem que tem no serviço público alguns atendimentos. Eu fui num do serviço público, não é falando mal aqui, vai gerar processo isso. Maciel não. Eu fui no serviço público, mas a menina realmente, ela já era muito novinha, que já não goza muito de credibilidade. As pessoas novas ainda... É mais difícil mesmo. Daí eu tô falando com a gente, vai lá para se abrir o coração, tirar o peso da alma, né? Porque eu queria, a gente chega lá querendo que o psicólogo tenha uma pílulazinha que a gente toma e resolve o problema da nossa vida, né? Daí eu tô falando com ela tá aqui não mexendo no celular, não olhando para mim, não dando atenção. Eu achei aquilo ali, eu saí de lá, ela marcou um retorno, tchau e benção, nunca mais voltei. Ela pensou, ficou doido. Tá? Mas olha, o serviço público, ele oferece realmente. Agora, tem profissionais muito bons no serviço público. Isso. A grande dificuldade, assim, é você encontrar. Porque você vai ver, olha, você vê um concurso, uma seleção da prefeitura, por exemplo. Ele chega a chamar 3.000 médicos, né? E você vai olhar lá, não chama 10, no máximo 10 ou 20 psicólogos. Então, não tem profissional para a demanda que é muito grande. Não tem profissional. Os planos de saúde, a mesma coisa. Você tem um plano de saúde, mas você nunca consegue um atendimento psicológico. É muito difícil. E tem a quantidade fechada. Porque assim, você no plano de saúde, normalmente você tem quatro atendimentos. Você tem direito a 4 atendimentos. Gente, 4 atendimentos na psicologia é só o começo. Você acha que, né? continuando dentro desse raciocínio aí, a quantidade de médicos e também de psicólogos, por muito tempo algumas pessoas falavam, é bobeiro no psicólogo. Tem esse paradigma ainda ou não? Isso já está se libertando? Caiu muito. É isso que eu estou te falando. Há uma psicologia antes da pandemia e há uma psicologia depois da pandemia. Né? Agora eu acredito que vai ser uma profissão que vai expandir muito. Mas eu ainda questiono por que o serviço público não oferece muito mais profissionais? Porque realmente é um serviço que ainda que tenha como meu atendimento popular, ainda é caro e não alcança todas as classes. Não vai alcançar todas as classes. É o que a gente estava falando, 4 sessões a R$400, você ganha R$1.000, tira 400, paga do psicólogo, você vai comer o quê? Né? Entre o psicólogo e a alimentação. E a alimentação, você vai ficar com Então, olha alimentação. nessa parte de mercado, às vezes, porque eu tenho essa dúvida. Às vezes, para aquele estudante que vai fazer agora Enem, quer entrar na universidade, às vezes, ou está no processo de escolha da profissão a seguir, está terminando o ensino médio, está nesse processo ainda. Muitos pais, muitos procuram aquela área assim, de mercado, não, qual a abrangência do mercado nessa área. Então, qual a abrangência do mercado? Eu tenho essa na área da psicologia, qual a abrangência que dá assim, em termos de mercado aí? O que o mercado oferece? Está faltando profissional, é isso? Não está. Faltando profissional na área de psicologia, não falta, gente. Tem uma galera aí que não está trabalhando, né? Às vezes eu atendo pessoal adolescente e fala, nossa, meu sonho é muito romantizado a psicologia, né? Certo. Nossa, meu sonho é fazer psicologia, tudo. Aí eu incentivo, eu digo, não, vamos lá, a gente vai precisar de profissional. Agora sim,
Dificilmente você vai encontrar um psicólogo que ficou rico da profissão, né? Porque exatamente a gente vai voltar pela questão financeira. Se você pode cortar alguma coisa do seu orçamento, você vai cortar o psicólogo. Porque é importante, mas você consegue sobreviver sem. Por exemplo, por que o médico, ele na nossa sociedade, ele passa a ser muito mais importante do que o psicólogo? Porque nós nascemos e crescemos acreditando que a medicação vai resolver. Então, se você está com dor de cabeça, você toma uma dipirona e ela vai passar. Então, você não vai pegar, você está com dor de cabeça, eu preciso agora fazer uma técnica de relaxamento, ou eu vou lá no meu psicólogo porque essa dor de cabeça foi proveniente de um estresse muito grande. Você não tem esse tempo, você não dá. Então, você vai lá e medica. Então, se você está tendo uma crise muito grande de ansiedade, você vai optar, você vai a um psiquiatra e lá ele vai te passar um antidepressivo. E em 15 dias você já começa a voltar à sua vida normal. Na psicologia, você vai sair da depressão, com certeza, com atendimento, você vai indo, vai evoluindo, você consegue sair daquele quadro, mas você não consegue sair daquele quadro em 15 dias. E depois, se a pessoa saiu, mesmo que seja 30 dias, 6 meses, ela pode voltar ao mesmo caso, pelo mesmo motivo? Olha, e muito. As pessoas têm que entender que assim, não tem um remédio para acabar definitivamente com a depressão. Não tem, não existe. Há dois tipos. Aquela depressão que você adquire ao longo do tempo, por conta da demanda da vida, e tem aquela depressão que muitas vezes é aquela questão de genética mesmo. Você vai encontrar lá, o pai tinha depressão, a mãe tinha depressão, o filho tem depressão e vai acabar perdurando. Né? Então tem esses dois casos. Mas o que acontece? A depressão vai ser basicamente a baixa de alguns hormônios que nós temos. Serotonina, endorfina, são essas substâncias que regulam as nossas emoções. Então ela baixa e você precisa tomar uma medicação para repor. Aí você zera. Ok, na medicina o problema está fechado. Agora sim, por que essas substâncias baixaram? O que te levou à tristeza? Né? O que está te levando a todo esse problema? Porque você medicou, os níveis voltaram ao normal, mas na hora que essa medicação sair, os seus problemas podem fazer o quê? Essa baixa retornar novamente. Aí você vai ficar nesse processo. Toma, para, volta, toma, para, volta. Mas não trata da essência. E esse tratamento tem que ser lá na clínica. Você tem que buscar, você tem que voltar lá no teu passado, você tem que fazer, você tem que conversar, você tem que tirar tudo aquilo ali, tentar encaixar, porque às vezes, gente, a mente da gente, ela começa a parecer um quebra-cabeça. Né? Em algum momento da vida, ela teve tudo arrumado, principalmente quando a gente sai ali da adolescência, entrou na idade adulta, está ali no auge da vida, está tudo dando certo. Porque o que acontece? Você namora, você se apaixona, você casa, você tem filhos, você tem um sonho da casa própria. Uau, está no auge. Tudo está acontecendo. Então você não tem nem tempo de sofrer, porque está nessa correria doida. Aí a gente parte lá, depois dos 35, entrou nos 40 anos. Misericórdia. Sabe quantos? Marcelo. Ou as coisas deram muito certo, ou a casa caiu. Né? Deu tudo errado. É nessa fase que há divórcio, é nessa fase que você percebeu, poxa vida, trabalhei a vida inteira e não cheguei a lugar nenhum. A casa caiu. Então, se você não tiver alguém para te dar um suporte e dizer, cara, peraí, você pode começar de novo, tem aquele caminho, tem outro caminho, vai por ali e vai, você deprime. E uma coisa que é bem interessante, e principalmente para que os homens pensem nisso, os homens, infelizmente, é mais difícil de sair de uma depressão do que mulher. Ah, bicho. É melhor nem entrar nela, Marcelo. É verdade. Porque senão fica ruim. Por quê? Primeiro,
a nossa sociedade diz o quê? Que homem não chora, homem não sofre. Quando você está lá com um menino pequeno, olha, seja homem, você tem que ser homem, você tem que ser forte. Então, ele cresce nessa ideia mesmo, eu tenho que ser forte, eu sou homem, eu sou macho, eu não choro, e por aí vai. Só que assim, esse cara aprendeu que ele não pode fazer nada disso, e aí ele assume a família, ele assume tudo e tal, e cresce e vai. Mas quem é que está segurando a onda dele? Porque aí ele, dentro de casa ele ouviu isso, aí chega na igreja, o que é que ele ouve? Vão minha cabeça do lar. Isso, é a coluna, e vai, acontece, ele tem que ser macho, ele tem que ser... É o provedor, uma carga de responsabilidade. Olha, ele é o provedor, ele é o cara que tem que ser bom de cama, né? Ele tem que ser bom pai, e ele tem que... Profissional. Bom profissional, ele tem que se destacar mesmo. Agora pensa aí, a cabeça desse indivíduo que fez 40 anos e não aconteceu nada disso. Ele hoje está sem tesão, sem dinheiro, sem casa, sem eira e nem beira. E aí, como é que faz? Assim, eu tenho um sentimento, eu tô com 41 anos. Tá eu novo. sou o cara que tá dentro desse perfil aí. E me identifico Completamente. Eu me sinto na adolescência da fase adulta. Eu acho que eu tô novo para ser velho e velho para ser novo. Eu sou, a música da Sandy, né? A Sandy tem uma música assim que fala que sou velho para ser jovem e jovem para ser velho. É uma música que ela fez com 30, quando fez os 30, né? Dos 30, exatamente. Agora eu tô com 40. Não é da minha época, não. Não é da sua época, não, né? Tá. Daí é o seguinte, doutora. As pessoas, muitas pessoas se baseiam o preconceito muito na subjetividade da psicologia, né? Mas eu já percebi, quando meu pai esteve doente mesmo, eu percebi que a medicina, a ciência em todos os seus aspectos, ela é subjetiva em si, porque diz lá, eu acho que o Alexandre Garcia falou esses dias, que o dia que acabar a dúvida na ciência, acabou a ciência, né? Ela sobrevive da dúvida, sempre aprimoramento. É verdade que esse muito preconceito que a sociedade tem da psicologia, essa subjetividade, qual é a origem disso? É aquilo que eu vinha falando no início. Nós somos uma sociedade que acreditamos no remédio. É da pílula, ainda mais hoje que é do tudo rápido. Tudo muito rápido, é fast food. Então até o remédio você quer o estilo fast food. Cheguei lá, pedi e comi. Né? Então o médico, se ele chega lá e fica conversando muito, o paciente fica ali, nossa, esse médico conversa demais, mas eu tô com um problema. Ou se ele não conversa, mas aí, se ele não conversou nada, mas ele acertou na medicação, ele é um Deus. Então, por que pensa-se nessa questão da subjetividade? Porque a psicologia, ela trabalha com a fala. Ela vai trabalhar com a fala. Ela vai trabalhar com a observação. Ela vai trabalhar com o instrumento da psicologia, é exatamente isso. É a fala e a observação. Então, é um processo longo, é um processo demorado. Eu trabalho com terapia comportamental cognitiva. Eu gosto de chamar, isso é minha. Eu gosto de dizer que a comportamental cognitiva é o pronto-socorro da psicologia. Por quê? Porque naquele momento que o cara está ali ruim, a gente dá mecanismo para ele ir para casa e dizer, eu consigo, essa semana eu consigo. Então a gente passa exercício, a gente conduz, a gente liga, a gente pergunta, e aí, vamos lá, você vai conseguir, motiva e vai, ok, é comportamental cognitivo, é isso aí. Mas se você vai para a psicanálise, o que acontece com a psicanálise? É a sua fala que vai dar o suporte para você sair dela. Então você vai lá no atendimento e você passa 50 minutos você falando, ou 50 minutos você calado, né? Porque é a sua fala, né? Você vai falar e essa sua fala vai te levar, né, para a resolução do problema. Então a psicanálise ela é muito longa, exatamente por conta disso, né? A comportamental cognitiva é diferente disso, a gente acaba intervindo, a gente interfere nas questões. Já chegou algum caso de algum paciente que chega lá, igual
fica calado, porque vocês precisam, né, querendo ou não, em parte, identificar alguma coisa que o paciente está passando, ou pela fala ou pelo comportamento. Mas teve algum momento que o paciente chegou e não falou quase nada, você teve que tentar tirar dele e não saía nada? Olha, normalmente os homens são assim, né? Normalmente os homens, eles chegam no atendimento e às vezes ele vai porque ele quer ir, outras vezes ele, olha, só cheguei aqui porque minha esposa marcou. Eu tô aqui, obrigada. Nem queria né? Eu nem queria vir, mas eu vim. Ou então por conta do filho. Eu vim aqui por conta... E aí... Mas assim, a vantagem da psicologia é exatamente por isso. Porque o nosso código de ética fala o seguinte, que o segredo, né? É o segredo mesmo, tá a base do nosso trabalho. Imagina que se você vem para mim num atendimento e a única forma que eu posso abrir isso é se você estiver oferecendo perigo para você ou para alguém. É a única brecha que vai fazer com que o psicólogo possa falar, tá? Sobre o que aconteceu ali. Só, fora isso, para um juiz. Agora eu estou terminando fiz uns atendimentos com um grupo de vigilantes e estou fechando o processo. E aí eu fiz o relatório e estou trabalhando com o coordenador. Ele disse, mas vem cá, e cadê o nome do pessoal que está com problema e tal? Eu digo, não, isso aí é meu. Isso aí é meu, isso aí não fica, os testes não ficam com você, a entrevista pessoal não fica com você. O que eu posso te oferecer é isso aí, um relatório geral do que aconteceu, a hipótese diagnóstica, o que esse pessoal está precisando, e me disponho a fazer o atendimento. Se as pessoas, eu posso procurar as pessoas que elas necessitam, ou vocês, no caso de vocês, abrir, e aqueles que quiserem o atendimento, vai lá, se inscreve, mas fora isso eu não posso abrir nada para vocês do que foi feito, do que foi falado. Então, assim, é isso que a vantagem, o que tem chamado as pessoas para a psicologia, porque o que o psicólogo faz? Ele não está ali para te julgar. Ele não está ali para te julgar. Ele não está ali para saber assim, porque você chega lá dizendo, porque ontem eu não consegui namorar com minha mulher. A minha função não é dizer, nossa, mas criatura, você não está dando no couro. Existe um treinamento na faculdade lá, assim, olha, como que o psicólogo focar realmente no tema e não entrar nesse julgamento, que muitas vezes é natural do ser humano. Sem entrar na emoção, né? De entrar no mérito ali da questão ali, mas que cara trouxa aí, meu. Sabe qual é o exercício? O exercício pra gente é muito fácil, a gente quer resultado. Então, se você quer resultado, você não está ali para julgar, você está pensando no final. Você só está pensando no final, no que é que vai acontecer. Porque se você julgar a questão, você vai partir para um lado. Tá. Doutora, é o seguinte, no Brasil hoje tem a questão, um debate muito amplo e muito polêmico, que é a questão de porte de arma, que a pessoa, para ter um porte de arma, precisa ter uma avaliação psicológica e tudo mais para ser liberado, né? E como é que funciona? É um laudo que o psicólogo solta? Tem como identificar a pessoa que está apta a ter ou não ter? Qual é o método que descobre? Não, esse camarada aí não está capaz de usar uma arma, não. Olha, nós aplicamos um teste. E, gente, olha, os testes psicológicos, eles são altamente assertivos. Então não é nada subjetivo, aquela questão, não, mas o cara engana, porque tem muito assim, eu que sou formado no Instituto de Astrologia do Brasil, acha assim, não, mas o cara tem como enganar o psicólogo, é só dar um migué lá. Tenta. Então, o brasileiro tem esse pensamento sempre do jeitinho. Tem como enganar o psicólogo nesses testes, falar assim, o cara enganou? Não tem. Olha, tanto que se você vai para a internet, você põe lá no Google, pessoal querendo saber como é que esse teste ou aquele teste funciona. Gente, eles insistem, eles tentam, mas não conseguem.
Não consegue. Porque quem não é psicólogo, quem é o psicólogo não vai falar como ocorre a correção e quais são os parâmetros. Agora eu comprei um teste para poder aplicar lá com os vigilantes. Tem teste específico para cada área. Né? Então eu comprei um teste para aplicar com o vigilante. A primeira coisa que acontece, você só compra um teste com a carteirinha do seu CRP. É isso que eu ia perguntar. O vigilante pode ir lá e comprar e ele se dá bem, então não. Não, você não compra. Você não compra. Você não compra pela internet assim, vou pedir sem nenhum critério. Não, só compra o teste psicológico quem é psicólogo. Né? Eles são muito criteriosos com isso. Segunda coisa, você no teste não tem um manual de correção. Quer dizer, tem lá o manual, mas você não consegue corrigir por aquele manual. Você tem que fazer cursos para poder você saber corrigir. Depois que você faz esse investimento, você não sai falando, olha, é por aqui. Você não sai de graça, né? De graça de forma nenhuma. Então, é muito seguro. É muito seguro. E muito assertivo, tá, gente? Muito assertivo. Agora sim, a gente não só usa o teste, a gente usa a entrevista também, né? Que é onde muita gente tenta burlar. Mas olha, as pessoas têm que entender que nós passamos 5 anos, fora as especializações, estudando o comportamento do homem. Então, até a forma que ele senta, ele é avaliado. Aqui, o Marcelo, você chegando lá tendo um olho nele, você acha que ele está precisando? Vai ter que ser assim, muito pessoal, né? Porque é sério o caso. Como é que é aquele negócio? Diz que a pessoa que senta assim é muito dispersiva, que senta assim é muito... Como é que é? Existe? É verdade? É mito ou é... Agora vai aqui para a parte do... Não, é verdade. É verdade, é verdade. Mas assim, eu vou dar dicas assim, muito superficiais, não do que a gente usa. Mas o que acontece muito? A pessoa que normalmente ela anda muito assim, né? Ela é uma forma de proteção mesmo, defesa. Né? De defesa. Ela tá ali meio... Você já entendeu que ela já chegou com um pouco de medo. Mas não é isso só que vai ser avaliado. É um conjunto, gente. Aí é o profissional que vai saber juntar estudo e exatamente, pegar... Exatamente. Existe hoje um cara na internet... Qual o nome dele? Vai ter um especialista. Rapaz, não me pergunta. Ele tem um canal muito legal, eu já vi pouco, mas não guardei o nome dele. Ele é um profissional que ele cuida de avaliar aquela questão de se a pessoa está mentindo ou está falando a verdade. É metaforando, não? Metaforando, é o nome do canal do cara. Agora não sei o nome do cara. Metaforando. Ele sabe dizer se a pessoa, ele é um especialista, ele estuda muito comportamento, principalmente as expressões. Então ele até fala que é muito subjetivo, ele é muito sério, aliás. Ele fala, olha gente, tudo que eu falar aqui, ele não serve como prova para nada, ele é muito usado com advogados em questões de discussão, qual é a parte que quer ficar com o filho e tudo mais, né? Então eu falo, gente, isso aqui não serve como prova, porque é só um parâmetro, talvez para o advogado ter uma linha de atuação ali, né? Não, mas não necessariamente aquilo ali vai servir como prova, até porque é muito subjetivo, pode estar equivocado, então por isso que no Brasil ainda nem é aceito o laudo deles. Na psicologia existe alguma técnica assim para analisar se a pessoa está mentindo ou não? Não, assim, que a gente tenha um instrumento que diga, não, é isso aqui, a gente vai descobrir se é mentira ou não, de forma nenhuma. Até mesmo porque a gente acredita muito no que o outro está falando. Se você vai mentir, já é um problema seu. Mas até que prove o contrário, para nós, o que você fala é a sua verdade. Então, quer dizer assim, o cara vai para o psicólogo e fica se fechando, não se abre ou se abre, fica mentindo lá para o psicólogo e não vai resolver o problema dele, não adianta. Não, e assim... É a mesma coisa ir no médico, especialista do coração, o médico passa o remédio lá e eu não tomar, não fazer o tratamento. Gente, olha, mas uma coisa é fato, o brasileiro, ele mente em toda consulta. Toda consulta, seja do que for. Então a gente já está meio que preparado com isso. Olha, o cara chega, passou mal e o médico pergunta, você comeu alguma coisa? Não, doutor, tenho 3 dias que não como nada. Ele comeu um sandubão ontem. 3 dias? 3 dias que eu não como nada. Né? Então, as pessoas, elas mentem quando vão no médico. Elas nunca contam a verdade total. Quer ver outra coisa? Tomou alguma medicação. O médico pergunta, você tomou alguma medicação? Não tomei medicação nenhuma.
Então, infelizmente, nós somos assim. A gente não conta, nós contamos meias verdades, né? Nessa questão. Então, assim, a gente já entende que muita coisa mas isso é muito no começo, gente. Porque depois que você cria um vínculo com o seu psicólogo, com o seu terapeuta, gente, quando acontece esse vínculo, é verdadeiro, é muito verdadeiro. Então não há necessidade. Na terapia a gente nem cogita essa questão de mentira. Porque chega um tempo que é muito verdadeiro, a troca é muito grande. Eu falo com a minha esposa direto, que é a questão médico ou profissional da saúde e paciente é uma relação assim de confiança. Eu acho que é com o tempo, eu acho que uma pessoa vai se abrindo, porque cada pessoa é cada pessoa. Eu mesmo me considero muito aberto, eu sou muito emotivo, eu exponho as minhas emoções com mais facilidade. A minha esposa ela já é bem mais fechadinha. Não chora agora. As pessoas, doutora, só cortando você um pouquinho, pode terminar. Eu achei disso. Não, é pra tá. As pessoas procuram hoje, no geralzão assim, mas por causa de quê? O psicólogo traumas, para decidir alguma coisa, ou não tem, é tudo dividido assim? Hoje está tão... Até mesmo porque eu atendo de criança a idoso. Então, o público é muito diferente. Mas vamos lá. Vamos pela faixa etária de idade, né? As crianças hoje normalmente estão sendo levadas por conta de toque. Né? Manias. Elas estão com muitas manias. Exatamente por conta da ansiedade. Você pega uma criança hoje, ela tem problema de gastrite, né? Ela tem toque, ela tem manias mesmo, ela repete alguma coisa, ou repete um gesto. Então, assim, eu tenho alguns mecanismos que eu trabalho com ela nesse sentido. Então, normalmente as crianças que têm procurado é por conta disso, de manias. Quando não é mania, é uma coisa que eu tenho criticado muito, é a questão dos diagnósticos do TDAH, tá? Porque o que tem acontecido? A criança ela é muito levada, a criança ela não senta, ela não para, ela, sabe, tá ali daquele modelo que a gente conhece, então vem logo o diagnóstico de TDAH. Então eu contesto muito, eu digo, não, vamos lá, senta. E às vezes a criança chega lá com a queixa de TDAH e de repente passa 1 hora sentado comigo, tranquilo, sabe? E aí eu tenho câmeras lá, então quando é para criança, eu gosto que os pais fiquem observando fora e eles percebem, nossa, eu nem acredito que é a mesma criança. Então é a demanda que eu tenho recebido hoje, é isso aí, para criança. Com adolescentes tem sido a questão da internet, né? E vícios em pornografia. Né? Com adolescente e não restrita ao sexo masculino, tá? Tem alcançado as meninas também. Na idade adulta, no jovem, né? Os fracassos. As pessoas estão com dificuldade de lidar com fracassos, com perda, um término de um namoro, a perda de um trabalho, não conseguiu entrar na faculdade. Então a questão tem sido muito essa, como lidar com os fracassos. Entre aquela idade ali de 25, de 30 até 50 anos, a demanda tem sido relacionamentos, né? Relacionamento fracassado, divórcio, ou não quero divórcio, como reconstruir. Então essa tem sido minha demanda assim, muito forte. E mais adiante, normalmente as mulheres entre 50 e 60 anos tem sido a queixa da menopausa mesmo, o que a menopausa tem causado, porque é uma fase da vida que a mulher desenvolve muito a depressão exatamente por conta da menopausa. E aí, quando é um pouco mais adiante, é a questão da aceitação mesmo do envelhecimento. Né? Geralmente, essa questão da emocional, as pessoas têm muitas vezes aquela questão seguinte, eu tô com um problema emocional aqui, às vezes a pessoa até se identifica, sabe identificar e reconhecer o problema.
né, que é problema emocional, ou ansiedade, ou depressão, não sei. Qualquer problema. O Google responde. Todo mundo hoje tem um, Exatamente. A pessoa até tem um diagnóstico. a pessoa até reconhece ali que tem algum problema em si, talvez não o diagnóstico específico. E geralmente a gente tende a levar o agora. Não, foi por causa disso, é por causa do momento atual meu. É um desemprego, é uma situação no casamento. Pode acontecer de situação que às vezes não é aquele momento que ele está pensando que é por aquele momento, mas há traumas que ficou lá na infância, coisa que ele carrega que às vezes desencadeou algo agora. Acontece, existe isso. Muito. Na verdade, 90% é isso. 90%? Tá? 90%. Caramba. Dificilmente a pessoa que vem de uma infância legal, de resolver seus conflitos lá no passado e tudo, chegou à idade adulta e deprimiu. Difícil, acontece, mas é mais difícil. É por isso que a gente sempre orienta, gente, olha, o psicólogo não é luxo, não é uma coisa assim que você vai, porque não é. Porque tem isso também, tem outro preconceito, né? Não foi no psicólogo, nossa, a pessoa tem um psicólogo, isso. Nossa, a pessoa... Não é. Se você pega uma criança e você entendeu ali que ela está com dificuldade de lidar com algumas questões, porque nós como pais falhamos, né? A gente não sabe de tudo, graças a Deus. Então, às vezes a gente falhou ali com os nossos filhos e você percebeu que, nossa, tá roendo a unha demais, sabe? Tá comendo demais, tudo tá meio que exagerado. Procura uma ajuda, vai lá, conversa com o psicólogo, tenta orientar, começa esse trabalho para que ele se torne um adulto saudável mentalmente. Porque as pessoas estão muito preocupadas com o corpo. Você chega hoje, é comida fitness, é exercício, é um monte de coisa, mas às vezes o corpo está até saradão, mas a mente está lá, obesa, né? Estragada. Então, assim, é interessante a gente já começar. Detectou nos nossos filhos, procura ajuda, né? Vai lá, procura ajuda. Detectou na adolescência, vai lá, procura ajuda. Chegou a idade adulta, gente, eu não estou bem. Não espera surtar. Né? Nessas faixas etárias aí, qual que é o mais difícil? Porque tem criança, adolescente, etc. Qual que é aquela que na hora que chega assim, você fala, nossa, essa faixa etária é a mais complicada que eu acho, ou não tem isso? Ai, tem. Gente, tem. Eu chuto adolescente. Tem. Qual que você chuta? Não, o adolescente, se ele cria vínculo, você torna assim, o tiozão. E eles têm confiança. Mas, gente, olha, você pegar uma criança ali de 3 até 8 anos, porque você não trabalha com a fala, você trabalha com a hora do jogo, que nós chamamos. Então, são desenhos que a gente tem que interpretar, você vai ter que brincar com a criança. A gente tem, quando no caso, por exemplo, de problemas sexuais, por exemplo, a gente tem uma familhinha de bonequinhos e a gente brinca e leva essa criança a esse momento. Então, é muito lúdico essa fase. Então, eu acho que é a fase mais difícil. E assim, o que acontece? A criança, ela imagina muita coisa, ela tem um mundo imaginário muito amplo. E eu fico com muito medo, às vezes, de que diagnóstico vai dar para essa criança, o que é do imaginário e o que é real, né? E o que é real. Então, eu acredito, para mim, a área que eu acho que tenho mais dificuldade é exatamente nessa faixa etária. Aliás, desculpa, doutora, mas até teve aqui no programa aqui, umas jornalistas que fez um trabalho, ela veio falar aqui de um livro que ela escreveu, baseado no trabalho no TCC. Ferida Invisível. Feridas Invisíveis. E que fala sobre o abuso sexual infantil. E até a gente falamos aqui sobre essa questão, como que essa técnica que o psicólogo faz, né? Que elas conversaram, foram em conselhos tutelares, delegacia de proteção à criança e adolescente, elas relatam casos absurdos mesmo. Já te aconteceu você descobrir como é que é? Porque tem essa questão do sigilo, né? Que já linka até com a questão do segurança lá, de avaliar e tudo mais. Então como você vai passar, essa pessoa está apta ou não está apta
a trabalhar ali na área da segurança. Como é que funciona? Já que tem uma questão de sigilo nisso aí, como a questão da criança, por exemplo, né? Como que se descobre? Eu quero... Na questão do segurança, por exemplo, é muito mais fácil, porque você faz, o relatório é muito sucinto e você põe lá, não apto, você não entra na questão. Lá tem os scores que a gente coloca, olha, para isso aqui foi médio, foi baixo, foi médio, tá? Sim. Então você não vai entrar em grandes questões. Não está apto. E acabou. E não está apto, não está. É igual quando você vai fazer lá a carteira de habilitação. Se não está apto, não está. Né? Lascou, não vai. Não vai. Agora, da criança, no caso, aquilo que eu te falei, o que o Código de Ética da Psicologia fala? Se trouxer perigo para você e para o outro, você tem que procurar ajuda. Né? Você tem que procurar ajuda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai conversar. Às vezes a mãe leva, um exemplo, levou porque a criança, que é um sintoma, ela era muito falante, era muito expansiva e de repente ela começou a retrair, ela já não falava mais, ela não muito tímida, muito introspectiva e isolada, sempre muito isolada. É um sinal. É um sinal, e grande. Aí levou, mas a mãe tá lá na inocência, não entendeu a coisa, como é que aconteceu. Aí levou, a gente dá uma conversada e chama a mãe e conversa. Vamos juntar tudo. Que aí o neuropsicólogo ele vai fazer exatamente isso, ele vai levantar todas essas questões, comportamento, teste, como é que tá. Mas, gente, olha, abuso sexual é muito na cara. É muito na cara. Tem alguma dica, assim, para os pais, assim, além desse? Tem outros sinais que o pai pode observar, assim, porque até eu quero falar que a boa parte dos abusos é cometido por pessoas próximas, familiares, até então, assim, é quase que inconcebível. Geralmente, a gente tem a família da gente, imagina, eu tenho a minha família... Não dá, não cabe, assim, até pela cultura da minha família, isso para mim é impossível acontecer. Eu creio que muita gente tem esse mesmo dedo da minha família, isso é impossível acontecer. E não é impossível, gente. A gente precisa parar, e nós brasileiros somos assim, muito. Nós somos inocentes. A gente sempre acha que acontece com o vizinho, na televisão, distante. A gente nunca acha que acontece com a gente. E abuso sexual é muito próximo de todo mundo. De todo mundo. Então, o que você tem que estar olhando? E não é só no caso das meninas, os meninos também. O fator principal é esse do comportamento. Seu filho era um menino estudioso, um menino que brincava, um menino alegre, um menino feliz. Tá tudo bonitinho ali na vida dele. De repente, essa criança para de comer, essa criança para de brincar, essa criança não quer sair de dentro do quarto, não quer ir na casa do vô, do tio. É tiro e queda, tem alguma coisa errada. Você tem que procurar ajuda. Não pode deixar, ninguém muda o comportamento assim de uma hora para outra. Ninguém. Já chegou caso para você assim? Olha, ele muito... querendo, ele quer. Mas ele quer. Que lá no seu ser, ele quer. Que lá no seu ser assim, você, nossa. Não, mas já aconteceu, cara, não precisa falar nome, mas já aconteceu. Não vou falar nome. Mas já aconteceu caso absurdo, assim, que te espantou, te chocou? Muito. Não foi um, não. E como é que o psicólogo se autotrata? Porque, psicólogo também é humano. Não, e você fica assim, uns 3 dias, você fica meio que abalado. Eu não vou contar. Mas assim, são histórias absurdas. E eu trato mais com adulto do que com criança, porque criança choca. É um choque muito grande. Então, assim, já aconteceu comigo com uma menina de 9 para 10 anos, na idade da minha filha. E assim, terrível. Que quando ela terminou, a menina terminou de me contar, e ela contou assim, detalhes, e eu tive que fazer uma cara de naturalidade, porque você não pode descontrolar. Não. E eu tive assim, que
sabe, ser natural com a situação, para poder acalmar ela, para poder dizer, não, vai ficar tudo bem, nós vamos resolver, e vai dar tudo certo, você fica tranquila, confia em mim, que eu vou te ajudar. E aí, quando você fala assim, confia em mim, meu amigo, você vai ter que, sabe, buscar forças de onde não tem para tentar resolver. Porque quando aquela criança abre a história para você, é porque realmente ela criou um vínculo, ela acredita em você e ela acredita que você vai resolver o problema dela. E aí você tem que resolver. Não pode deixar, não é uma coisa assim, não, eu não dou conta disso. Não tem essa opção. Não tem. Teve situação que você se viu meio que sem saída, qual que é o diagnóstico final, a ajuda, a orientação que eu dou para essa pessoa ou não? Mesmo que no início da sua carreira. Já teve gente que eu tive vontade de dizer assim, por favor, não vem mais aqui não. Tomara que não seja eu. Tomara. Ela é minha psicóloga, moça. Ela é minha psicóloga. Tô falando, ela sabe da minha vida. Ela sabe mais de mim do que eu dela. Já teve gente que eu disse assim, poxa, meu Deus, faz que eu não venho mais não aqui. E teve gente que me deixou sem palavras, porque assim, eu trabalho com esse retorno, com esse feedback. E aí a pessoa falou, graças a Deus que o que ela queria realmente era desabafar. E ela falou, assim, 1 hora. Como quando terminou eu não tinha nada para falar, eu só disse assim, seu horário acabou, fica para a próxima. Porque tem isso, né? Tem gente lá no Japão, tem pessoas que elas compram um prato, tem um localzinho lá, compra prato simplesmente para jogar na parede e quebrar para desabafar. E aqui no eu amo quebrar copo. Aí, na sua casa. Lá na minha mãe mesmo, ela fica com aquele copinho de extrato de tomate. Sei. Sabe, ela tem muito, eu gosto de tomar café e eu gosto de... Proposital? Gosto de quebrar. Rapaz, ele é normal, doutora? Não, a minha orientação é o seguinte, é o cara que precisa extravasar, vai fazer boxe. Boxe? Vai fazer boxe. Eu tenho vontade de comprar aquele saco. Eu acho que as pessoas menos estressadas que existem no planeta devem ser aqueles lutadores de MMA. Você entra no ringue, você deixa toda a raiva, tudo fica ali. Leva uma porrada assim, você acorda meio assim na... Onde eu tô, onde eu vou. Mas ali ele não faz pra relaxar. Ali a pessoa deve sair bem desestressado, não. Por isso depois de terminar a luta, se abraça, se beija, todo detonado ali. Mas ali o bom para desestressar é exatamente isso, quando você não faz com compromisso. Né? Por isso que eu aconselho, aconselhei para tanta gente, vai caminhar, né? Vai caminhar. E gente, caminhar dá certo. E não é caminhar com ninguém, não é caminhar com o cachorro, com o menino, com a mulher, não que a mulher vai contar que você vai chegar em casa e vai ter que lavar a louça. Não, vai caminhar só, põe uma musiquinha e vai lá, faz sua caminhada e vai dar tudo certo. Eu já fui muitas vezes no cinema sozinho. Algumas pessoas falam, nossa, mas quem vai no cinema sozinho? Eu já vi outras pessoas também. Buscar aquilo que traz uma paz também, igual caminhar. Eu já fui no cinema sozinho, isso aí ajuda bastante, né? Isso, e gente, olha, tem a solidão saudável que todo ser humano precisa. Nós não precisamos estar cheio de pessoas 24 horas. Quando eu atendo homens, eu sempre gosto de lembrar para eles o seguinte, olha, tem o dia que o homem entra na caverna e nós mulheres precisamos entender isso. Se eu pudesse, eu falava para todas as mulheres, olha, tem o dia que você vai perguntar para ele e só vai falar assim, beleza, acabou. Ele não está chateado com você, ele não está magoado, ele precisa entrar na caverna para resolver as questões dele, depois ele vai sair e vai estar tudo bem. Essa caverna aí, o pastor Cláudio Duarte até fala numa das palestras, é a caixinha do nada? O homem tem a caixinha do nada. O que tem na caixinha? Nada. É onde ele fica ali mudando, ele até fala isso, ele é bem lúdico, né? Ele fala assim, fica mudando ali o canal de televisão, o que você tá vendo? Nada. Tá ali. A caverna, porque olha bem, a mulher, ela trabalha o dia inteiro, e ela quebra o pau, ela briga com o chefe, ela chora, ela levanta, ela senta, faz tudo isso. Ela chega em casa, ela não está satisfeita com o que aconteceu lá. Ela chega em casa e ela quer falar, ela quer que o cara ouça. Mas aí,
Quando o cara não... E aí o homem, ele ouve, mas ele ouve do jeito dele. O que acontece? Eu lá em casa, o meu exercício é, se ele estiver assistindo futebol, eu não falo, porque ele não vai ouvir. O homem, nós mulheres, nós fazemos o seguinte, a gente passa a roupa, a gente faz a comida, a gente cuida do neném e a gente dá conta de quem o marido da gente está conversando no telefone. Nossa. Né? A gente consegue isso aí. E a gente ainda dá uma opinião. A gente está fazendo 4 coisas e diz, não é isso aí não, viu? Você está mentindo, não é por aí não. Então resolve. O homem não. O homem é uma caixinha de cada vez. Se ele está assistindo televisão, você vai falar, ele vai dizer assim, beleza, e volta para cá. Você vai falar, não, beleza. Depois, terminou o jogo, você pergunta, sim, pode me dar a resposta agora daquilo que eu falei? Mas você me falou o quê? Não, você não me falou isso, não. Não, eu não entendi. Ele não ouviu. Minha mulher, às vezes, ela quer... Ele não ouviu. Ela quer que eu responda coisa, bem na hora, assim, ela entra bem na hora que eu tô vendo um filme, que eu quero entender. Eu tô curioso para saber. É agora, do filme. Ah, meu, o que vai acontecer quando é fé? Amor... Eu falo, Jesus, leve ela pra glória, senão eu mando ela. Só falar hoje, essa mulher tá vendo. Mas, amor, te amo. Mas é bem isso que acontece. Então, o homem é uma caixinha de cada vez. As mulheres, elas abrem várias de cada vez. Então, o que acontece? Se o homem, ele teve um problema no trabalho... Ele não vai querer dividir isso, não é porque ele é egoísta, nossa, meu marido é egoísta, ele não quer dividir a vida dele, eu divido, não é porque o homem, ele resolve as coisas de outra forma, é outra demanda, ele entra na caverna, ele fica lá, ele pensa, ele arquiteta, ele pensa, ele resolveu o problema, aí ele sai. Quem sabe um dia, do nada... Ele tá lá lavando louça com você, ele diz, nossa, aquele dia aconteceu a tal problema lá na empresa. Aí a mulher, nossa, você não me falou. Tem demais isso, né? Existe o inverso também, às vezes o homem que tem essa característica de falar e a mulher ser mais retraída, mais calada, existe também? Existe. A proporção bem menor, mas tem. Né? Mas tem aquele homem que ele gosta de falar. Né? Ele gosta de falar, ele gosta de dividir, ele quer falar, mas olha, é a minoria, né? Eu faço parte da minoria. É a minoria. Eu vou montar uma ONG agora, levantar cartaz, Homens conversadores. buscar meus direitos, né? Doutora, lá no escritório da senhora, onde a senhora atende, chega casal também, assim, para discutir a relação ali na hora e às vezes começa a brigar entre os dois, discutir ou não? Eu quase já levei tapa, viu, gente? Não, doutor, me conta tudo, de vai. ficar no meio. No meio? No meio, de dizer, cara, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Gente, olha, essa questão do casamento, principalmente, aí eu vou falar da questão da pandemia novamente. Foi muito difícil para os casais agora na pandemia, porque tem gente que não se conhecia, o que tinha em comum eram os filhos e as dívidas. Eram os filhos e as dívidas, só se falava disso, dos filhos e das dívidas, ou das dívidas ou dos filhos. E de repente teve que ficar juntos, né? Teve muita gente que foi muito bom, se reconectaram e deu tudo certo. Mas teve gente que separou, né? Teve gente que disse, não, eu não quero viver com esse cara. Ou então teve homem que disse, não, essa não é a mulher da minha vida. Mas graças a Deus teve pessoas também que procuraram ajuda para viver esse momento. De dizer, nossa, eu não sabia que minha esposa era assim, ou eu não sabia que meu esposo era assim. E procuraram ajuda e foi. E aí esse atendimento acontece da seguinte forma, eu atendo o homem sozinho, ouço as demandas dele e tudo. Depois eu ouço ouço primeiro a mulher, depois o homem, e vou tratando um pouco dos dois e depois eu junto, né? Por que eu dou esse tempinho? Porque já deu tempo de acalmar os ânimos, já deu tempo de... Vou dando dicas para um, para outro, vai por esse caminho que dá certo. E aí depois juntamos ali os dois, né? Juntamos então, ali os dois. uma técnica nisso. Isso. Daí, não é? Mas assim, o que é interessante é procurar ajuda. Tem problemas, tem questões no casamento que não dá para ser sozinho. Precisa da terceira pessoa
para te dar uma direção. A terceira pessoa que ajuda, né? Não a terceira pessoa que atrapalha. Tem isso. Essa pandemia foi dois motivos, então. Ou ela causou separação, ou ela causou gravidez, né? Porque o que ficou de gente grávida nessa pandemia... Nossa! É porque assim, ó, se eu não sei conversar, eu sei fazer outra coisa, né? Doutora, eu tenho um negócio seguinte, às vezes eu quero relaxar, quero me isolar, eu quero meio que desaparecer. Eu fico vendo um vídeo, tá? E quando eu me percebo, eu vou pra cama, eu tô moído. Rede social cansa o cérebro, a pessoa fica cansada, e às vezes que eu me sinto, não sei se pode ser algo só meu também, né? Porque eu me sinto, eu percebo que a rede social, eu vi uma neuro... Foi eu que te indiquei. Foi. Doutora Rosana, sou apaixonada. Eu vi o vídeo dela, ela falou celular fora do quarto. Principalmente depois das 10, parece. Exatamente. Das 10 em diante, não usar. E realmente é uma mudança no seu descanso mental, assim. Porque é incrível, o nosso cérebro ele não desliga. Ele não desliga. Se a última informação que ele recebeu foi a questão que o celular está bem ali, ele vai ficar ligado àquilo ali. Você pega uma criança e briga com ela à noite. Ela queria comer uma bolacha antes de dormir. E você diz, antes de dormir você não vai comer. Quando essa criança acorda, o que é a primeira coisa que ela fala? Cadê minha bolacha? Entendeu? Então, cadê minha bolacha? Então por isso que eu trabalhei ontem, até depois das 10 da noite, sonhei que estava trabalhando. Levantei 6 horas e fui trabalhar. Fui trabalhar e hoje vai acontecer a mesma coisa. Então assim, o celular, ele precisa estar fora do quarto. Ele precisa estar fora do quarto. E gente, olha, para o pessoal que vai para o quarto, a mulher e o homem, com o celular, fica até mais tarde lá. Gente, fazer sexo é melhor do que olhar a rede social. Não é? Tanta coisa boa que o casal pode fazer. O trem é bom, gente. Não é? O trem é bom. Vai ficar no celular. Celular, falar nisso, celular, você tem atrapalhado muito casamento? Já teve caso de falar assim, ó, que identificou, não, o diagnóstico vocês têm que diminuir e acabar com... Isso já começou com criança. Por exemplo, jogos. Tem jogos que a gente percebeu que tem algumas crianças que desenvolveram algum comportamento que não estava legal por conta dos jogos. A rede social também tem levado casamentos a se separar, porque assim, pensa aí, você que é um cara muito tímido, com muito sacrifício, conseguiu a sua amada e casou e está dando tudo certo ali. Mas você é muito tímido. Mas você consegue ter um bom relacionamento nas redes sociais, porque você não precisa de estar cara a cara. O que acontece naturalmente? Você vai enveredar por esse caminho e vai esquecer de quem está ali do seu lado. Isso é muito natural, porque você se torna ali popular. Se você tem muita dificuldade de tratar da pessoa ao vivo e a cores. Então, assim, causa uma dificuldade. E sem contar que isso eu vou fazer uma questão muito grande com relação aos homens. Vocês não têm mais de uma caixinha para abrir. Então, se vocês estão no celular, vocês só estão no celular. Só que tem um mundo aqui fora. Tem filho, tem cachorro, tem a mulher, tem tudo isso. Então, não dá para o cara... Ele trabalhou o dia inteiro, ele ficou fora o dia inteiro, ele chega à noite, essa família precisa desse homem. E aí o que acontece? Ele vai para o celular, que agora o celular tem tudo, tem rede social, tem o futebol, tem o filme, tem aqueles videozinhos curtos, muito engraçado, que o homem adora aquilo lá, né? Tem tudo isso. Gente, se vocês perceberem, você tá ali olhando, quando você vai olhar, passaram horas. É verdade. E essa família está ficando abandonada, né? Então, assim, tem que se policiar. Nada contra o celular, mas assim, a coisa tem que ser organizada. Porque senão daqui a pouco perde-se a família por conta disso. Porque os filhos estão vendo o pai só ali. Gente, só para vocês entenderem o absurdo. Eu tenho uma sobrinha minha que está morando comigo agora. E maior dificuldade, ela tem 17 anos e a gente conversa. E às vezes em casa eu chego, quero falar, Lara, faz isso, vai fazer alguma coisa, me ajuda nisso aqui.
e a gente não ouve, ela some dentro de casa, né? Ela some dentro de casa. Aí essa semana eu cheguei e pedi para eu queria falar com ela sobre alguma coisa de lá de casa, alguma coisa. E aí eu precisei sair rápido. Ela não consegui falar com ela dentro de casa, mas consegui falar com ela pelo WhatsApp. Nossa, meu Deus do céu. Consegui falar pelo WhatsApp. Gente, é isso que nós estamos vivendo, né? E essa realidade está seguindo na ficção. Tem um filme que chama Gente Grande, que lá no início mostra isso. Os filhos do dono ficam conversando com a empregada que está no outro quarto, pelo celular. Na ocasião, não sei se é o WhatsApp, mas pelo celular. Então, nós estamos vivendo justamente isso. E tem um ditado que fala que o celular, ele traz para perto quem está longe e leva para longe quem está perto. Infelizmente, né? Então, assim, gente, tem coisa legal para fazer no casamento. Não tem só dívida para pagar, não. Tem beijinho, tem abraço, tem uma série de coisas. É verdade, né? Mas as pessoas é boa. Às vezes eu lembro de um pastor dar um conselho para um casal que o pessoal fala, não, é porque depois que casou não me procura mais, quando namorava era amoroso e tudo. Ele falou assim, não, é porque vocês fez o inverso. Depois que casa, vocês deixam de namorar. Depois que casa é que tem que namorar. Tem que continuar a paquera, a conquista e parece que para. Agora eu queria entrar numa questão aqui, doutora. Assim, por que as pessoas, às vezes, tem gente que é gente boa, gente fina, mas na hora que entra dentro do carro, no trânsito, a pessoa se transforma num leão, é bravo, quer bater, quer brigar e quer... Deixa eu te falar. Ela não era essa mansidão antes do carro, não, tá? Não era. Se você falar assim, olha, a pessoa é tranquila e tá alcoolizado e ela mudou o comportamento, vamos lá. Mas você é o que você é. Você pode não ser... Porque assim, olha bem, eu particularmente eu não sei xingar. Não sei, gente, eu não sei, eu não consigo. Eu até tento. Então, assim, se eu estou no trânsito e eu fiquei muito chateada com a situação, eu vou bater, mas não vou, porque eu não consigo, eu não sei. Agora, se eu sei uma série de palavrões, se eu chegar no trânsito, eu vou falar. Mas não é porque eu estou no trânsito, é porque eu tenho aquilo dentro de mim. Não, mas eu vejo assim, a falta principalmente questão goiano mesmo. Goiano. Eu tenho me policiado muito bem nessa questão do trânsito. A pessoa tá ali, às vezes quer dar a seta, precisa entrar naquela via, na mão da pessoa na frente, a pessoa embica o carro, não quer, ou seja, essa falta de gentileza. Às vezes, quando eu falo a pessoa, às vezes é gente boa ali no trânsito, é que a pessoa se transforma. A pessoa tem um carro ali como uma armadura, se sente mais protegido e parece que vira uma guerra no trânsito, para virar essa como se fosse uma disputa, uma corrida ali assim. Ou egoísmo também. Eu fui em Brasília eu achei os candangos, pessoal super educado no trânsito super carregado. Mas você deu certo para entrar, ali a pessoa que está lá atrás, ela deixa você entrar na via, na frente dela, para você. Então eu achei assim, não te estressa, eu falei, é bem menos estressante. Porque aqui em Goiânia, eu sou goiano, vou te falar, há uma falta de gentileza. Mas é diferente. Olha, porque assim, nesse caso específico é educação. E, gente, é aquele ditado bem antigo, educação vem de berço. Se você não é educado em casa, você não vai ser educado no trânsito. É o que eu estou querendo te falar. Você não tira de dentro de você o que você não tem. E tem aquela parte do egoísmo também, né? Não, eu tenho que chegar primeiro nesse local, eu tenho que chegar primeiro, não posso chegar atrasado no serviço, os outros que esperem, né? Aí vai embicar o carro igual o Marcel falou. Porque às vezes as pessoas querem que o outro faça com ele, mas ele não faz. Mas não faz com as pessoas. Exatamente. Eu particularmente, eu tenho procurado assim, a questão de faixa de pedestre. E olha, isso a gente tem que voltar lá para nossas crianças, tá? Nossas crianças. Tem coisas que são pequenas, mas são bobas e a gente precisa ensinar. Por exemplo, com licença, por favor, tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é ensinado em casa. Em casa. Se você não tem isso, como é que de repente você vai se tornar educado no trânsito? Não tem, gente, não tem como, não tem. Como é que você
Você está com o seu filho dentro de um ônibus e vê uma senhora, eu já vi isso, vê uma senhora em pé, você conseguiu um lugar ali, você põe seu filho sentado, mas não dá lugar para a senhora. Qual é a chance dessa pessoa crescer e conseguir parar no trânsito e deixar alguém passar? Se ele não conseguiu dar lugar para uma senhora. Quase nula a chance. Não vai, não vai. A nossa questão é a questão de educação. Não é questão, ele tem um temperamento forte. Não, o nosso problema é educação. Não tem nada a ver com temperamento mesmo. É só uma desculpa, né, para sair. Exatamente. Então tá certo. Que pena que acabou, né, Douglas? Infelizmente, mas... Passou rápido, né? Próximo, Quando o papo é bom, passa rápido, né? É uma conversa gostosa, né? Mas vai ter mais, né? A doutora Jacira vai... Tamo aí. Igual a gente falava agora, ela é a psicóloga das psicólogas, né? Deixa pra outra parte, né? Dê o recado aí pros pessoal que tá nos assistindo aí. Justamente. Pessoal que está nos assistindo, curta, compartilhe, chame seus amigos para assistir esse, para assistir os próximos. Dialogando.com, né? Exatamente, tem o Dialogando Cast no Instagram. Tem o WhatsApp, Facebook tem? Facebook, tem também aonde mais? Telegram, nós temos nosso canal no Telegram. Todo esse material vai estar no Telegram, no Instagram, no Facebook, vai estar aonde mais? Até no... meu Deus, qual é a outra plataforma? Gente... Spotify, ué. No Spotify, exatamente. Não brinca, não. Várias plataformas, vai estar nessas plataformas tudinho aí. Né? O pessoal vai lá, visita. O pessoal que tá de casa, se algum dia chegar, e com certeza vai chegar no ponto, no alto nível com a doutora, pode ter certeza que você também estará aqui. Né? Doutora, como é que vai para te contactar? O pessoal que está precisando de ajuda aí, às vezes, e como é que vai para te contactar? Qual é o contato? Isso. Gente, olha, agora vai ser bom, porque normalmente dezembro e julho as pessoas não têm problema. Então eu tenho agenda dezembro e julho. Dezembro e julho. Dezembro e julho as pessoas não têm problema. Isso é muito bom. Então, eu atendo no Jardim Nova Era, né, aqui em Aparecida de Goiânia. E, gente, vou deixar meu número, né? Isso, deixa o número. Depois também vai ter, também nós vai colocar no link vai colocar na descrição também. Isso. Liga para mim. Mas qual que é o número? Zap 981012425. Isso, vai estar na descrição lá, pode ir lá e liga para a doutora Jacira, precisar de ajuda aí. Venha, não tá fazendo sexo? Venha, que a gente resolve isso aí. Tá? O menino tá dando problema? Vem que a gente conversa, né? Tá travado profissionalmente, as coisas não vai. Não vai, vem que a gente vai conversar. Sou recém-casado, o negócio tá bom. Você já tem 10 anos de casado, né, Marcel? Eita, nós, vamos lá. É isso daí. Então, valeu, doutora Jacira. Muito obrigado, viu? Valeu, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.